queridos telespectadores, tudo bem? Bem-vindos ao programa Nerd Renegado. Um programa que vai falar sobre cultura nerd de uma forma geral. Eu sou o Luiz Abel, jornaleiro, e esses são os meus queridos colegas renegados. Marcel. Diego. Rodrigo. Nós temos um convidado muito especial, acho que é o Diego Marins. Muito obrigado por ter vindo, Diego. Eu que agradeço. Tá. O tema hoje vai ser colecionismo atual versus colecionismo old school. Não chega a ser um versus, mas a gente vai fazer um comparativo, né, sobre essas duas faixas de colecionismo que atravessaram, no nosso caso, desde a época da década de 80 até recentemente. Mas antes vocês têm uma notícia? Ah, tu tem uma notícia? Hoje tu é o cara que vai dar a notícia. Uma notícia triste. O Kirk Douglas faleceu. O Kirk Douglas, aos 103 anos. Aos 103 anos, O Spartacus, o pai do Michael Douglas. O que tu tem a dizer sobre isso, tu, Rodrigo? Que é um cara saudosista dos filmes antigos. Quem é Kirk Douglas? Dá uma mini palestra pros caras. Tem que explicar pro pessoal que não tem aí menos de 20 anos. Então procure Spartacus. Spartacus, Acho que tá um clássico. Deve nos ter. streamings aí. Provavelmente. Pessoal, é o seguinte, a gente vai tocar nesse assunto sobre o colecionismo e eu vou falar um pouquinho sobre o colecionismo no Brasil, mas de uma forma bem rápida e ligeira. O colecionismo, basicamente, entrando na parte do quadrinho, em 1895, para quem não sabe, né, foi criado o personagem Hello Kitty, que foi o que pode-se dizer que foi o primeiro conceito do quadrinho, com quadrinhos fragmentados, balão de diálogo, né, pelo Richard Outcault. E depois, em 1934, foi criado a National Comics pelo Malcolm Weller Nicholson, que é o Major Malcolm Weller Nicholson, que criou a DC Comics, por assim dizer. Começou como National Comics, depois migrou e virou DC Comics. Em 1938 foi criado o Superman, né? A era de ouro do quadrinho começou com o Superman, um personagem icônico que existe até hoje. E dali então o DNA dos personagens em quadrinhos foram se espalhando, por assim dizer, e a avalanche começou. O Superman ele foi publicado no Brasil em 1938, em dezembro, no suplemento da Gazetinha, que era um jornal, o jornal A Gazeta. Aí, então, o visionário Adolf Eisen pegou e migrou, né, cara, aquele personagem que foi publicado do jornal para o quadrinho, lançando as histórias em quadrinhos no formato comics, como estava saindo lá nos Estados Unidos. E ele criou a revista O Lobinho e depois migrou para a revista Ebal, que são essas raridades que vocês estão vendo aqui. Daí, então, a Ebal mudou do formato americano para o formatinho, para poder se adaptar pela questão da crise do petróleo, aquela coisa toda. Eles adaptaram, fizeram uma versão menor para ela se tornar mais vendável e o valor ficar mais acessível. Aí, a DC, que estava, por assim dizer, sobre a asa da Ebal, continuou sendo publicada e então vieram duas editoras que começaram a publicar Marvel, que foi a RGE e a editora Block. As duas editoras que eram detentoras do selo Marvel aqui no Brasil, né, formatinho também. Então, a editora Abril queria, que já estava publicando a Disney em formatinho, né? Vou mostrar duas edições aqui de dois personagens, que é o Peninha e o Pateta, né? Em formatinho, estava dando muito certo, porque esse formato ele era econômico, era vendável, né? E basicamente qualquer pessoa de qualquer orçamento podia comprar. O que aconteceu daí? A editora Abril queria entrar no panteão dos personagens em quadrinhos. Pegou a Marvel e lançou o Heróis da TV número 1 em 79. Então a editora, a RGE e Block, né, saíram da jogada, a editora Abril assumiu, né, ali, lançou o Heróis da TV em 79 e em 84 entrou a DC, já no panteão da Abril. Eles estavam lançando DC, Marvel, né, em formatinho, em 84 com Superman número 1. O formatinho, com o passar do tempo, né, foi tendo experimentações, a DC via que o formatinho vendia bem e eles começaram a usar um pouco mais, lançando o formato graphic novel e o formato americano. Tá? Eles foram experimentando o mercado, foi dando certo, os valores eram acessíveis e o público estava comprando. Em 2002, a editora Panini Comics assumiu o editoramento da Marvel e da DC. A Abril saiu fora e entrou a Panini, né, que é uma editora italiana, e começou a lançar os materiais da Marvel e DC aqui no Brasil. Esse aqui é um exemplar de X-Men número 1. Eles tinham esse formato um pouco maior e aí depois eles começaram a publicar o formato americano normal, né? Eles baixaram um pouquinho o formato e tal. Com o passar do tempo, eles foram mudando, né, para o formato mensal normal, para o formato TP encadernado. Tem uma edição aqui do Sonhar para vocês verem. Esse é o TP encadernado, que não é uma edição grampeada. E depois, aos pouquinhos, eles foram falando sobre as edições, eles foram lançando as edições capas duras, né, e aí que é o formato de luxo. Quem quer falar sobre a época da Abril e as diferenças que o público que colecionava na época da década de 80 e o público que coleciona hoje? Quer falar um pouquinho sobre as tendências do colecionismo? Senhor Diego. Eu não sei se a gente pode
No caso, pensar em colecionismo Aham. na década de 80. Sim. Ainda mais para pessoas assim que eram crianças, né? Claro, de 80, claro. né? Não existia aquele colecionismo que é o mesmo colecionismo hoje em dia. Não né? é o mesmo colecionismo. Porque a gente consumia a revista, pegava uma revista dessa, lia, se divertia, tinha o desenho dos Super Amigos, a gente ia atrás, né, Aham. do gibi dos Super Amigos. Sim. Não era uma coisa que chegava tipo esse material aí. Esse até não. Mas tu diz assim, um material um pouco mais de luxo? Aham. Não é bem um material de luxo. Hoje tu vai lá para comprar a coleção do Sandman, tu vai lá para comprar o do relógio Suzy Final, tu já sabe Sim. que vai sair uma coleção, tu já vai lá para fazer a coleção. Sim, sim. Antes tu ia para comprar, porque não tinha também essas especiais, né? Eu acho que não tinha também falta de informação também. Não tinha acesso, né, à Você informação. saber o que vai sair no próximo mês. Muitas vezes a pessoa... É que nem cinema na época. Cinema era assim. Uhum. Às vezes tu ia no cinema, antigamente tu sabia o que ia estrear na quinta-feira pra sexta. Sim, sim. Hoje em dia tu tem uma antecedência de anos. Sim. Na verdade o checklist na Abril começou a vir na década de 90, 90, ali e tal. Vinha com a revista no Na final, revista, para vocês terem uma noção, assim, as revistinhas, formatinhos da Abril, lá por década de 90, no final a Abril começou a fazer uma coisa bem interessante, no final, ali lá por década de 90. No final da edição vinha o checklist das edições que iam chegar na banca quinzenalmente ou mensalmente. Então eles botavam ali uma relação do que ia ser lançado. Conan, mensal número tal, Batman, edição de luxo, contos de Batman, número tal. Então tinha uma relação do que o jornaleiro ia receber. Então era bem interessante, mas isso só começou a ser instaurado basicamente lá por final da década de 80, entre 90, ou meio da década de 90, assim, isso não era uma coisa corriqueira. Com o passar do tempo, eles foram corrigindo isso daí. Mas, por favor, continue. E tinha muita defasagem entre Aham. o que saía aqui e o que estava saindo lá. Sem falar que não tinha uma organização cronológica. cronológica. Na Abril, né? Era A meio- Abril é famosa é. por podar drasticamente as histórias. Guerras Secretas é um exemplo disso. A Guerra Secreta é um exemplo, mas nem assim, passava um nuclear e um super-homem do Kurt Swan lá dos Sim. anos 70 na mesma edição ali. Sim, sim. Eles não tinham uma ordem cronológica. Por um lado facilitava, porque tu comprava o gibi, lia a revista e matou. Não precisava tinha, comprar. se não tinha aquela fidelidade por seguir exatamente. Tu seguia porque tu gostava. Só pra lembrar, nessa época, até hoje ainda existe, mas não tanto, que é o Mix, né? Que você Que é o comprava a Mix. revista e vinha, sei lá, Heróis da Sim. TV, tinha Thor, tinha não sei mais o que, Vingadores, sei lá. Capitão mais América, e mais exatamente. 2, 3 revistas. Sim. Era meio que uma compilação, não era? Sim, sim. Eles compilavam para o pessoal ter mais acesso e mais barato também do que o pessoal Exatamente. comprar. Né? Isso era uma solução econômica prática, até para quem não sabe, da Editora Abril. Claro, hoje em dia ainda existe os mix, mas com bem menos intensidade. Eles estão dando mais ênfase em lançar o título solo e colocar no máximo um outro título junto. Não, é muito diferente. Mas a vantagem do mix era o quê? Que geralmente no mix saía um título de grande sucesso agregado a 2, 3 títulos de menos sucesso, né, para ser publicado, né, para que ele não ficasse sem ser publicado aqui. E para que eles não corressem o risco de publicar aquele, tipo, sei lá, uma história do Namor que não era tão famosa ou que tinha um público menor, solo, e correr o risco de não vender. O mix era a vantagem, né? O mix era a vantagem disso daí. Mas, cara, assim, ó, falando sobre esse panorama do mercado antigo da Abril Jovem, na nossa época, a gente tinha uma gama de títulos menores. Tipo, era... vamos falar aí início da década de 80. Era Heróis da TV, Super-Homem, Batman, Heróis em Ação, depois veio Super Powers, depois Super Amigos, Super Aventuras Marvel, Super Aventuras Capitão América, Marvel, Hulk, Capitão tinha- América, Hulk, Homem-Aranha e Pedro Aranha. É. Então, assim, tipo, era uma quantidade de título menor. E Mas de vez em quando saía algum formato mais ou menos diferente. e Mas tal. isso aqui já é do meio pro final, né? mostra para o espectador ver. Essas aqui A já são, as graphic graphic novel. novel já são do meio dos anos 80 pro 80 final, pro né? final, exatamente. A graphic novel, ela foi, como lá nos Estados Unidos era um título que geralmente era lançado em edições de luxo especial, a Abril foi aos poucos lançando esses títulos aqui, principalmente porque a década de 80 foi basicamente o auge do quadrinho. O quadrinho estava muito em alta, tendo matéria em revista especializada, em New York Times e por aí vai. Aí a Abril, acompanhando essa tendência, o pessoal que trabalhava no editoramento, JP Martins, esses caras que tinham uma noção mercadológica mais forte, começaram a convencer a Editora Abril a publicar nos formatos que saiam lá fora, que era o formato mais de luxo, um investimento um pouco maior em termos gráficos, né? Então, o que vocês podem falar das vantagens do colecionismo? Não digo do colecionismo, como tu falou, né? Que a criança não colecionava como colecionador hoje em dia, mas as vantagens da época da década de 80, o que o público tinha de diferente do que o público tem hoje em dia? Diego, por favor. O que eu posso falar da minha geração, né? Tá. O que tem diferença são 30 anos entre uma Bastante. coisa e outra, né? Eu não sei se tu não tem criança comprando gibi de super-herói lá. Pouco, mas tem. Antigamente era
praticamente criança, né? Era praticamente criança. Acho que isso muda, assim. Isso aí a culpa é do Frank Miller. Também, a gente vai chegar lá. Ele amadureceu o quadrinho, né? Tu acha que a internet é Traumatizou os culpada disso aí? leitores. Frank Miller era muito... Essa internet, Essa internet. Cara, eu acho que o culpado disso é um momento em que a gente lia na verdade, como falou, né? Tipo, a gente comprava, consumia e ficava lá guardado. A gente não tinha esse cuidado que os colecionadores têm hoje de colocar num saquinho, botar numa prateleira e tal. Tem uns mais malucos que colocam um fichário, uma foto da capa. Os mais malucos são os que compram dois. Dois, é. Um pra ler e outro pra guardar. Vou deixar guardar, né? Então, é uma questão de circunstância, assim. Se eu pegar esse quadrinho hoje, esse quadrinho eu li quando eu era criança, gostei muito de encontrar hoje, eu vou querer ler para colecionar. Sim. Né? Tem um amigo nosso, um conhecido nosso, Danny William, que tinha uma escola de quadrinhos aqui em Santa Maria, ele colecionava tudo de Batman, mas tudo que saía. Isso, o colecionador raiz. Mas é meio... começa a ser um distúrbio psicológico. Tudo engloba o que é bom e o que é Pois ruim. é. O que é Então, ruim. assim, ele gostava de Batman quando era pequeno, então isso fez com que ele comprasse tudo de Batman depois de uma determinada fase da vida dele. Né? E isso torna o colecionismo, de certa forma, meio negativo, assim, porque a quantidade de coisa ruim que deve sair do Batman... Mas é que, no meu ver, ele já não é um colecionador de quadrinhos. Ele é um colecionador do Batman. Do Batman, exatamente. Não, é um colecionador de quadrinhos do Batman. Mas tudo depende da situação em que a pessoa se encontra, como essa coleção entra na vida dela, sabe? A gente vai falar daqui a pouco sobre o porquê de colecionar determinadas coisas, mas naquela época era uma situação diferente da de hoje. Então, quando tu remete àquela época, uma coleção que tu tem hoje, tipo, eu lembro quando eu lia com meu pai e isso aqui me mostrou que a vida é bela, sei lá eu. Né? Sim, mas então, eu é um momento. Eu tenho a impressão que quem é mais antigo, acho que tem uma nostalgia maior, porque o pessoal que... Essa é a palavra. Eu tenho. Porque Esse sou eu. Porque quando o cara lia quadrinho, antigamente o cara começou a ler quadrinho quando era criança, porque o quadrinho era feito Pro público infantil, infanto-juvenil. Sim. Hoje tu pega um quadrinho mensal, por exemplo, isso aqui é Detective Comics, isso aqui não é pra criança. Não é mais. Isso aqui já é pra um cara já jovem adulto e tal. Sim. Então a criança não começa a ler quadrinho. Claro, pode ler Turma da Mônica, quem mais... Disney, alguma coisa assim, mas não... Walt Disney. Mas os clássicos, Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, Capitão América, a criança não lê, cara, é muito difícil. Tá, mas a gente fala como se não tivesse adultos que liam quadrinhos antigamente. Devia ter alguém lendo escondido, colecionando escondido. Tinha. Né? Algum adulto lendo, colecionando quadrinhos de Tem maneira adulto escondida. que hoje coleciona brinquedinho, bonequinho em casa. Bonequinho, Devia ter na época, né? Pra fazer, pra atrair crianças. O panorama do quadrinho, a gente tá falando da década de 80, tá, pessoal? Tipo, que foi a época que o cara acompanhou mais. O quadro da década de 80 do colecionador, que eu vou falar por mim, por assim dizer, foi bem o que o Rodrigo falou e que o Diego falaram, assim, é o contato quando o cara é criança, aquele primeiro contato e tal. Volta e meia, quando o Marcelo fez vídeo, a gente falou, meu primeiro contato com o quadrinho foi com o filme do Superman. E aquela coisa toda, o pontapé inicial foi o cinema. Aí, desde então, o cara entrou, viu magia naquilo, eu ainda enxergo magia em muita coisa antiga, não nova nem tonta. Isso é uma coisa que não mudou pra hoje. Muita porta de entrada. Cinema, claro, não tenha dúvida disso. Isso aí ainda é um baita gancho, né? E aí, cara, o que eu vejo assim de diferente, que a gente estava conversando agora, do colecionador antigo para o colecionador novo, é que hoje em dia, na época, como a gente não tinha toda essa tecnologia, o advento da internet, tanta informação chegando para o cara ao mesmo tempo, o quadrinho se tornava um consumo que era mais importante exatamente pela escassez de outros consumos. E isso acabou largando o cara nesse meio, assim, e o quadrinho, principalmente do meio da década de 80 em diante, ele foi só melhorando, foi só evoluindo em termos narrativos, gráficos, foi só evoluindo desde a época do Eisner, por assim dizer, que foi o cara que já estava lançando material adulto no mercado muito antes da década de 80. Cara, e pra mim ainda é uma mídia fortíssima e muito poderosa, mas o colecionismo e a forma de enxergar o quadrinho é diferente, porque não tinha tanta opção de entretenimento como tem hoje em dia. E uma coisa que influencia muito o colecionismo hoje é a publicidade, cara. Hoje tu coloca num produto qualquer, item de colecionador ou item exclusivo, isso aí sai assim. Aqui atrás desse X-Men aqui, ó, uma edição do Justiceiro, edição de colecionador. Pode nos marcos, os caras já estão fazendo marketing já. Então isso é tudo uma questão de marketing. Então o marketing hoje faz com que tu colecione qualquer coisa.
Não sei se dá pra dizer porcaria, porque o cara coleciona o que gosta, né? Mas tem muita porcaria que o cara coleciona. O que tu acha tu acha que o marketing também é muito predominante? É que assim, eu acho que os quadrinhos, eles eram de um público mais restrito. Bem mais seleto. Não digo seleto, eu digo restrito. Restrito, tá. Se tu for pensar nas pessoas que liam quadrinhos nos anos 80, não são necessariamente seletos. Entendi. E hoje ele se ampliou, ele dá muito mais dinheiro, então ele já tem um outro foco que é manter a indústria funcionando. Então, mudou. Hoje existe isso que o Marcel falou, de tu criar essa necessidade de colecionar. Tu cria essa necessidade. Antigamente tu estava publicando os quadrinhos. Hoje tu está criando necessidade de colecionar. Tu está construindo produtos, esse é antigo e é muito caro para todos nós. Mas tu está construindo coisas para vender. E antigamente tu tinha uma história que ela se perpetuava pela qualidade dela, tipo Crise. Até hoje, Crise, essa edição que vocês estão vendo aqui é o Crise das Infinitas Terras. Primeira Crise. A primeira, o primeiro Crise das Infinitas Terras saiu em 85, que foi basicamente a ópera gráfica que a DC encontrou para colocar a editora na era moderna dos quadrinhos. Eles rebutaram todo o universo DC, tudo começou do zero. Veio Batman 1 do Frank Miller, veio Superman do John Byrne, veio Mulher Maravilha do Jorge Pérez. Então os caras deram um restart inicial para colocar a editora no mercado da era moderna do quadrinho, porque o mercado precisava se reinventar. Mas assim, cara, tu acha então que o colecionismo daquela época, a forma como o produto era recebido e a forma como o produto é recebido hoje, digo, Panini adiante, é diferente? Eu acho diferente. Eu acho que inclusive assim, a gente estando no Rio Grande do Sul e a gente, né, longe do eixo, antigamente a gente tinha menos acesso. Hoje a gente ainda não tem acesso no mesmo nível que tem São Paulo e Rio, as coisas. E antigamente era muito pior. Então, eu não vejo colecionismo nos anos 80 para a nossa geração assim. Tu acha que não tinha colecionismo pra lá? Para a nossa geração lá, era só chegar na banca, comprar. Era chegar na banca e comprar os quadrinhos que tu queria ler os quadrinhos. Sim, era uma forma de entretenimento básico porque ali. Não tinha nada para fazer, ninguém tinha para jogar bola. Que hoje as grandes empresas, vamos pegar uma assim bem genérica, Disney, né? Eles estão fazendo as coisas, utilizando esse marketing realmente para vender e ganhar dinheiro. Eles precisam de dinheiro. Eles ganham mais dinheiro, inclusive, com merchandising do que com os próprios filmes. Pois então, às vezes o cinema e os quadrinhos são um caminho para que eles possam vender mais em outros produtos. Né? A gente falou no vídeo anterior sobre Guerra nas Estrelas, e é uma saga que sofre um pouco disso. Né? Os caras começam a introduzir personagens que muitas vezes é para vender boneco. Colocam um Stormtrooper vermelho lá pros cabeção ir lá e comprar um balde do Stormtrooper vermelho. Né? Porque aquilo é um item raro, vai se tornar um item raro, uma raridade e tal. Pode crer. Daqui a 30 anos, o gurizinho que viu lá o vermelho vai comprar esse balde. Olha só 5 vezes mais o preço. Olha só que encontrei no sebo, o balde do... Legal, cara. Agora a gente pode entrar, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa do comparativo do mercado da Abril, principalmente no editoriamento para o público jovem, que não sabe. A Abril Jovem era famosa por fazer o que nós chamamos de atrocidades editoriais. Mas na época ninguém sabia. Pois Mas na época ninguém sabia, depois, né? entendeu? Só quem tinha acesso a material norte-americano sabia que, por exemplo, vamos citar uma das atrocidades mais conhecidas do mercado, né? Pelo menos de quem procura se informar em vídeo do YouTube e tal, que é a saga, né? Guerras Secretas, que saiu aqui em 12 edições, um dos raros casos de uma minissérie formatinho solo. Né? Mas foi um dos primeiros. Acho que foi um dos primeiros ali dentro do mercado do formatinho, foi um dos primeiros. Ou seja, não era um material mensal. E que era para vender boneco. Que era uma jogada da Marvel, tá? Para quem não sabe, a Marvel fez uma parceria com a Gulliver para lançar brinquedo. E o Guerras Secretas foi esse gancho para lançar aqueles brinquedos que muita gente, se pesquisar, bota assim, ó, Guerras Secretas, Secret Wars, Gulliver, vão ver os bonequinhos lá. Enfim, eles fizeram isso aí para vender os brinquedos e tal. Deu muito certo, claro, né, cara? Foi uma jogada esperta, funcionou muito bem. E então, só que aqui no Brasil a história foi extremamente decepada. Por quê? Ela se passava numa linha cronológica que ainda não havia sido publicado aqui. Personagens que ainda não estavam no mercado brasileiro, no caso. Citar uma personagem conhecida de quem curte X-Men, a Vampira. Ela está na história, faz uma participação na história e eles tiraram a personagem porque até então o formatinho do X-Men não estava sendo publicado, a fase não estava ainda na aparição da Vampira, tiveram que tirar a personagem.
Então eles eram conhecidos por as autoridades editoriais, né? E também pela questão do tamanho do formatinho. Eles recebiam os originais norte-americanos e não colocavam tudo ali, por quê? Não cabia nesse formatinho. Os balão, então eles tinham que cortar balão, entendeu? Às vezes cortar um quadro, mas isso aí era por causa do formatinho. Por quê? O formatinho era o produto que era vendável, era graficamente barato e dava para os caras fazerem, né? Então, acabei a palestra, não podem falar. Já que tu tá falando de mercado, um ponto que mudou do passado para agora é o mercado, né? O mercado hoje sustenta, tu tem uma coleção capa dura, com um papel melhor, então a economia dos anos 80 para cá cresceu muito, então, tu tem o mercado, ele evoluiu, né? Mas é que a Ebal, cara, a Ebal, para quem não sabe, lançou muito capa dura, tipo Flash Gordon saiu em capa dura, Príncipe Valente saiu em capa dura. Eles já estavam meio que antenados no mercado norte-americano, porque o gringo lá está bem mais à frente do que nós desde a Era de Ouro. No caso, ele saía o Superman em formato americano normal, como qualquer um desses, depois formato encadenado, depois formato capa dura. Eles já têm esse formato meio que desde os primórdios ali. A gente foi começar a adotar para valer mesmo esse formato quando chegou a Panini. Quando a Panini assumiu, aí eles começaram aos pouquinhos, vamos lançar um formato americano com papel melhor, depois diminui, bota formato americano normal, depois encadenadinho, aí aos pouquinhos eles foram lançando os capas duras. Mas a Panini só lançou isso porque tinha público. Porque o cara que lia quadrinho nos anos 80, quando chegou 2000, o cara já tinha 30, 40 anos de idade, já tinha emprego e dinheiro. Exatamente, para aquele público que já podia sustentar esse tipo de colecionismo, né? Mas, quem tá mandando? Eu perdi agora. A gente está falando do mercado. Do mercado. Mas esse é o problema, o pessoal tinha 30 anos, 40 que lia antes. Só que essas histórias Agora ele pode bancar o capa dura. Pode bancar alguns. Em alguns capa dura também. E alguns capas duras também. Mas essas histórias agora não pegam muito esse pessoal antigo, acho. E não pega o novo também. Não, os materiais novos, assim, Os novos, né? Os novos, o pessoal tem loja lá, então dá pra tirar um termômetro legal. Os materiais novos, o pessoal mais antigo geralmente não pega. O pessoal mais antigo pega aquele material da década de 80, algumas coisas da década de 90 que saem em TP e capa dura, os caras pegam. Não só pela nostalgia, porque a qualidade da década de 80 e algumas da década de 90 eram muito boas. Aranha Verso não faz sucesso com Aranha os Verso antigos não também. Faz com os antigos, não. Só o cara que é colecionador de Homem-Aranha. Eu sou colecionador de Homem-Aranha. Ele vai lá, pega Aranha Verso, se tá ruim ou não, ele faz Homem-Aranha. Cara, às vezes eu tô na loja contigo, o público infantil hoje, ele não tá mais ligado em mangá, coisa assim. Muito. Porque eu vejo muita mãe chega com criança lá e o mangá que devia ter trazido, mas não trouxe. Devia, não. A impressão que eu tenho é que eles consomem mais esse tipo de produto do que Marvel e DC, por exemplo. É assim, cara, na verdade o mangá pode-se dizer que ele é incontestavelmente uma das maiores forças de venda do mercado editorial atual. O Rodrigo, o Diego fez essa cara. Depois do de Tex. tristeza. Só Tex vende demais. Não. Enfim, então. Tex sim é pro público mais antigo. Esse é mais antigo. Esse é o mais bem antigo. old school. Esse daí a gente tem que fazer um programa de vir os carinhos com uma rima. Enfim, não, mas o mangá é incontestavelmente uma das linhas de materiais de quadrinho, que é o quadrinho japonês, né, que mais vende, cara, que tem mais procura. Por quê? Porque a geração atual está muito conectada com o mangá. O mangá ele é uma coisa, o Rodrigo pode me corrigir se eu falar bobagem, mas ele foi uma das coisas que fez com que o mangá começasse a ter uma porta de entrada, que foi com a animação do Cavaleiro Zodíaco, depois veio Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e tal. Então esses materiais, essas animações que foram transmitidas pela Manchete e aquela coisa toda, já começou a despertar o interesse do público aqui, e por final da década de 90 e entrando 2000, editoras como a Conrad e algumas editoras, Nova Samp e tal, começaram a publicar alguns mangás e a venda era muito grande. E o público-alvo acabou se tornando basicamente o infanto-juvenil ali, curizada nova mesmo, assim. Tem gente adulta que coleciona mangá, tu, por exemplo. Mas o público mais forte é o infanto-juvenil. Tu pontuou algumas coisas para falar, Marcelo? Eu queria que tu colocasse... Só para falar dos mangás, já que tu citou dos mangás, um sucesso. Por que o público jovem gosta de mangá? Porque tem muita variedade. Tem muita variedade. Tem muita variedade, né? Pega, por exemplo, o quadrinho Marvel e DC, querendo ou não, volta e meia é sempre a mesma coisa. Os caras ficam dando looping, né? Looping, né? O mangá não. O mangá, geralmente, a maior parte dos títulos termina, encerra, vem outro. Tem começo, meio e fim. Não é uma coisa que o cara tem que seguir 30, 40 anos colecionando. E tem edições meio específicas, assim, tipo, histórias que envolvem basicamente um contexto feminino, outras masculino, outros mais jovem. Isso. Tem uma coisa assim, né? Tem uns nomes, eu sei que mangá tem uns nomes específicos pra cada um. Fala os nomes, Rodrigo. Perito. Rodrigo, mostra que tá perito. Mas é dividido em gênero, né? Tem gênero pra adulto, homem adulto, mulher adulta e tal. Mas o sucesso aqui no Brasil é o público jovem adulto ou feminino adulto, feminino adolescente, claro.
masculino adolescente, né? É o Shonen, Então, o Seinen, que é É, produtor, Isso aí. Shojei, por aí Eu vai. sou um zero à esquerda, mangá. Mas eu queria fazer uma pergunta à mesa. A panca. Responda. Né? mesmo. Se essa história de capa dura, lombada quadrada e tal, não é uma gourmetização do que era isso aqui, do que Claro era que esses é. formatinhos. Claro que é. Porque tem uma galera que, já tem essa história aqui, mas relançaram com capa dura. Papel Vou comprar. melhor. Papel melhor, papel Gramatura. couchê. Cara, eu vou te dizer uma coisa que me deixa frustrado. Esses dias chegou, eu não vou citar nomes, não. É Deus que o o cara livre. compra Deus isso o livre aqui, o citar cara nomes. compra pra fazer aquela estante bonita. Claro. Quando chega a mas visita em eu- casa, né? Não, assim, E aí que o marketing mete o pé dele, né? Não, complete as lombadas para fazer a ilustração tal. Compra estante tal, da empresa tal, mas daí ó, pra fazer a lombada. e Isso tal. aqui, se tu não é um maluco que bota o plástico, isso aqui se desmancha. Se desmancha. A minha tava com a capa solta, eu tive que comprar. Fui obrigado a comprar com a capa dura, porque a minha tava sem a capa. Mas aí tu tem uma justificativa, né? Mas tem cara, por exemplo, que eu tava lendo nesses sites nerds que tem por aí, toda vez que sai uma edição do Watchmen, o cara compra. Assim, ele Cavaleiro já das tem Trevas. aquela- Eu conheço um uma com Cavaleiro pilha das aí, Ele vai já lá, tem compra. aquela, daí vai lá e compra. Daí lançou caixinha de madeira, vai lá e compra. Lançou outra com esboços do desenhista. Não, vai. mudou a logo. Era a logo a antiga logo da era DC, antiga, veio a agora logo vem com a nova. logo Tem que nova, comprar, vai tem que lá com comprar. cada logo. Isso já é uma obsessão, mas fala o que tu ia falar. É que nem o Tá, cara não, do assim, ó, Batman. recebi um material do Batman lá, esse aqui é cinema, tá, pessoal, chegou lá. Tá, inclusive tem na loja pra vender, você vai comprar. Imagina, pega esse aqui é do Batman. Não, mas Imagina que é. não, mas é que Tio. o exemplo é esse aqui, ó. Chegou uma edição do Batman em TP. O que é TP? TP é o encadernadinho, capa mole com a lombadinha quadrada. Ele não é capa dura, né? Ele é TP. Aí chegou esse TP aqui, o cara olhou assim para aquela edição do Batman, pá, não sei se vou levar ou porque não vou esperar sair em capa dura. Aí eu olhei assim pro cara e falei, cara, só vou te dar uma notícia, ela não vai sair em capa dura, ela vai sair só nesse formato. E o cara se diz colecionador de Batman, mas estou só colecionando Batman agora, tudo do Batman que saiu eu vou comprar. E eu, beleza, eu falei, então ela não vai sair em outro formato, então só vai ser nesse. Então não vou levar. Eu, tudo bem, não tem problema. Ele Aí- saiu e tu... pum. Não, aí eu fico xingando mentalmente. Eu fico só xingando mentalmente. Não, mas é tipo, o cara se diz colecionador, ele quer o produto. Mas se ele não sai, foi o assunto da gourmetização que tu falou. Mas na visão do cara, se ele não sai capa dura, o cara não vai comprar. O problema é o pequeno problema deles engessarem. Mas esse aí tipo entra a questão do. Se a editora vê que não saiu essa edição do Batman. Eles não Entendeu? imprimem a capa chance de dura. lançar, a não ser que seja algo muito conceituado, é o artista tal, o desenhista tal, não sei Ou o às quê. vezes é contratual, entendeu? Tipo, ó, vocês lançaram mensal, vendeu bem, não, então lança numa tiragem menor. Mas tem que lançar o capa dura dele. Então tem muita questão de contrato e tal. Mas o que tu quer tocar, tu ouvi que Da tu fez uma... gourmetização. Não, eu tava falando de gourmetização. Não, gourmetização. Ah, tu falou da lombada. Eu sou uma vítima da lombada. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Está saindo recentemente pela Planeta Agostini a coleção do Batman. E eu tenho tudo aquilo. Mas eu estou fazendo. Tudo não, algumas coisas eu tenho. Tipo, saiu recentemente Vitória Sombria. Eu tenho Vitória Sombria. Saiu Batman no 1. Eu tenho Batman no 1. Mas eu estou fazendo por quê? Eu sou um fã de Batman, um true fã de Batman. E se é para fazer uma lombada, se é para fazer uma coleção de lombada, eu só faço do Batman. Saiu do Batman, eu estou fazendo. Então mas eu gosto do Batman e decidi fazer. Mas a nossa crítica não é pela questão da gourmetização. A nossa crítica muitas vezes é tu deixar de comprar uma história que é muito boa porque ela saiu em TP, porque tu quer ela capa dura. Aí tu abre mão de ler uma história legal porque ela não vai ser naquele formato, entendeu? Pois é. Isso eu acho que é mais uma coisa de colecionador mesmo. O cara está colecionando gibi em capa dura. Ele não está consumindo Ele não aquele tá consumindo produto. o que tem dentro. Ele tá consumindo Ele está o criando a formato. lombada para Até mostrar para porque- mim. até Isso, porque- no caso, né? Pra tirar foto no Pra tirar Instagram. foto, é. Esse sou eu. Até porque provavelmente ele já leu a história, né? Já deu no scan e agora ele só quer a capa dura para botar lá na prateleira. lombadinha. Lá, Não, essa do Planeta Agostini é aquelas que formam uma imagem quando tiver um lombado Isso, lá um dentro. mosaico, isso, Um aham. mosaico. Tem várias, tem da Salvat também. Isso é o quê? É o marketing da DC, que É o tá marketing fazendo da um DC. belo trabalho. Cara, muita gente, quando começou a vir essa coleção do Batman, e eu conversei comigo, meu guiologista, eu falei, cara, eu tava super empolgado, né? Pô, é Batman, né, cara? Eles estavam lançando. E a Planeta Agostini deu um tiro certo, lançou a coleção, nos 80 anos do personagem, foi perfeito. E, cara, veio a primeira leva, vendeu tri bem, pra vocês terem uma ideia, o volume 1, claro, super barato, R$ 9,90. Os caras me mandaram 65 exemplares, venderam 65. Depois eles me mandaram mais 20, venderam os 20. Depois me mandaram mais 10, os 10 não venderam. Aí então, aí depois foi vindo os outros números. Mas eu pensei que a venda ia cair, de acordo com que o preço estava subindo. Não. Eu recebo em torno de 10 ou 12 exemplares e sai os 12. E para te ter uma ideia, agora a partir do volume 20 vai vir a Queda do Morcego.
e eu tive que aumentar a grade de Porque pedido. tem gente que vai fazer só essa... Porque a gente tem gente que vai fazer só a queda do morcego. Então eu liguei para os caras, aumenta o pedido aí, porque só as que vocês me mandam... O cara que vai é dar fã do Batman, ele pega a queda do morcego dessa coleção e aqui E vai sair pegar com da o quadrinho. Panini. E vai pegar da Panini. Aí entendeu? tá fazendo certo. Aí tá fazendo certo. Mas, cara, esse colecionismo, assim, tipo de lombada, eu sou uma vítima dele, mas porque eu gosto do Batman, entendeu? Mas eu conheço caras. E eu, por um lado, eu acho interessante. Um cara, pra você ter ideia, um cliente meu lá, ele começou a colecionar essa banda da Agostini porque ele não tinha nada do Batman. Eu falei, cara, perfeito, a porta de entrada legal pra ti. E se tu quer ter só capa dura, melhor ainda, né? Então o cara tá fazendo essa coleção porque ele não tinha nada do Batman, foi uma perfeita porta de entrada e o cara tá fazendo a coleção e tá bem feliz. Ah, cara, o que a gente não pode fazer é julgar o indivíduo. Se tu quer fazer com capa dura, julgar... Não, é porque Pode julgar assim... sim, pode julgar sim. Se o cara quer colecionar... Mas não deu pra Se o julgar. cara quer colecionar pote de cozinha, pode. Quem é que sou eu pra criticar o cara, né? O problema o problema é quando isso começa a virar um problema pro cara, assim. Sim. Tipo, ele perde o domínio sobre a sua coleção e a coleção começa a ter um domínio sobre ele. O cara começa a gastar demasiadamente, começa a despender mais tempo na coleção do que na vida, né? E daí pode virar um problema. O cara mas- não tem mais espaço em casa, né? Pra receber os amigos. Pra receber os amigos. Só quadrinho, Só quadrinho, empilhado. estátua e não sei mais o que. Mas não dá pra julgar. Então, a questão é que a gente tá falando especificamente de quadrinhos, né? Tem gente que coleciona selo, moeda. Tinha um colega meu na faculdade que ele colecionava, ele viajava muito e era fumante. Ele colecionava fósforo, que é uma coisa muito específica, fósforo. As caixinhas, né? E ele As tinha caixinhas, né? aquelas que tu abria, assim, né? A cartelinha papelão, né? expendia. E é muito legal tu conhecer, assim. Eu acho que talvez por ele ser designer, né? Tinham vários rótulos diferentes, isso era muito interessante. legal. Mas tu analisar o colecionismo de uma maneira mais afastada, assim, para poder entender isso, eu acho interessante. Porque geralmente tu coleciona aquilo que tem muito a ver contigo e tem uma relação nostálgica com o teu passado ou com experiências que tu teve. Sim, sim. Né? Então o fato de tu curtir o Batman, eu não gosto de Batman, problema teu. Eu gosto e coleciono Batman. Né? Eu comecei a colecionar boneco porque tem uma empresa chamada NECA Toys e eles começaram a produzir diversas peças de filmes clássicos, Predador, Alien, Robocop, todos esses filmes clássicos dos anos 80, e eu comecei a comprar isso há alguns anos, quando ainda valia muito a pena. Tu comprava dos Estados Unidos, não era taxado, nossa, comecei a comprar um atrás do outro. Direto. O cara já está trabalhando, o cara vira adulto, né, já tem uma graninha e consegue comprar e daí tu começa a comprar, Sim. Daí o problema disso é quando, tipo, sai um filme atrás do outro da DC, da Marvel, da DC, e tu, eu gosto desse personagem, eu quero isso, eu quero aquilo e tal, e a indústria não para de te enfiar a goela abaixo. E tu acha que isso aí é uma escravidão daí? Tu acaba sendo escravo do teu colecionismo, da tua, sei lá, não só do colecionismo. Das vontades e desejos, acaba. Se tu não se afastar, olhar isso de uma maneira mais macro e analisar isso, por que eu tô comprando tudo isso? O cara não tem mais espaço, não tem mais dinheiro, o cara tem que refletir um pouco sobre aquilo que ele está consumindo. Agora, a gente nunca pode criticar alguém que coleciona, seja lá o que for. Claro que não. Claro, mas tu tá passando por essa crise espiritual, Marcelo. Quase que eu passei. Sabe que eu tenho cara, o nosso amigo Giga lá do Quarto Seu QG, Giga, né? ele se mudou agora, né? Casou, se mudou. Ele, gurizada, tô vendendo, tô dando isso aqui, DVD, action figure, quadrinho. Dá pra mim lá, Gui. Passar na loja e me deixa umas coisas lá. Cara, eu consegui uma Enterprise dele. Massa. Então ele chegou num ponto assim que, quer saber, desisto. Eu não sei, o próprio Fabrício, que eu tava falando contigo, um amigo nosso, ele pegou um monte de livro que ele tinha e começou a dar. Alguém quer isso aqui? Monte de livro. Você casou também? Esse aí já estava casado, ele teve filhos. Concessões, né? No casamento tem que fazer concessões. Então assim, não sei, chega um ponto na vida que tu começa a refletir sobre algumas coisas. Né? Eu agora fechei um set lá da Caverna do Dragão que eu pensei, cara, tá ok, eu acho que já tá ok, porque Vou parar. vou dar um tempo. Parar não, vou dar um tempo. Daqui a pouco lança um Thundercats aí, tu se anima. Cara, lançaram os Thundercats, só online tá R$1.000. Tá louco. louco. R$1.000, Marcelo, vamos lá. E eu dei o meu lá para umas crianças que não tinham brinquedo. Aí, cara, que Olha que eu Tanto ainda já joguei tinha. fora. Aquele da Gaslit? Aham, o que? Eu tinha um pantro da Gaslit, Eu mexia tinha atrás lá ele. Isso, eu ele tinha mexia, lá ficou o tchaquinho também. o
carro, aquele O Thunder Tank. Thunder Tank, bug é uma raridade. E aquilo lá custa uma grana. Foi tudo para as crianças que não tinham brinquedos. Gurizada, vocês querem falar um pouquinho do mercado, do panorama do fã atual da Panini? A gente já mencionou, a gente já pincelou algumas coisas, mas... Tem que ter dinheiro, esse é o panorama atual. Também. Mas vocês não sentem que, por exemplo, eu sei que na época da Abril a gente não tinha muito que se queixar, porque muitas vezes a gente não tinha o acesso externo ao material, fazer o comparativo do material que estava sendo lá fora com o material que estava saindo aqui. Estava saindo lá fora esse Superman, que é a fase do Gil Kane, né, que saiu lá fora, a gente não tinha acesso a esse material, a gente só tinha acesso ao Super-Homem nesse formatinho e tal. E se a história era metade de uma outra, não fazia diferença nenhuma. Hoje o pessoal reclama, sai um balão em branco, aí o pessoal chega o balão em branco que já é absurdo, como pode Sai um pôster em páginas diferentes, que daí pra te fazer o pôster tem que juntar com o durex. Sai duas folhas em branco ali no meio da revista ali, reclama, tá louco. Enfim, então na nossa época não tinha muito o que se questionar, era aceitar e já era, e tudo era uma diversão. Hoje em dia, cara, existe uma comoção muito grande quando algumas coisas quando a editora Panini, que é a editora atual da Marvel e da DC, toma algumas liberdades de editoriamento e o público não gosta. Um exemplo forte disso foi essa mensal que o Marcel tem na mão. Essa mensal, para vocês terem uma ideia, ela não tinha essa capa cartonada. Era uma capa mole normal, de verniz, localizado, bonito, lustrosa, show, né? E o papel couché. O que a editora... Muito bom os desenhos da Simone, bem aqui, muito bom. O que a editora Panini fez? Ela cartonou a capa, né? E o papel deu uma melhorada. Aí o valor subiu de 7,50, se não me engano, na época, para 9,90. Vocês não têm noção da comoção de vídeo de youtuber falando mal da Panini, caras que recebem produtos da Panini para falar da Panini. Ao ponto de quase sair para a vida real, né? Cara, o teve tanta boicote, coisa assim, na internet e quase saiu para a vida real. Os caras gritando, essa internet, os caras falando e falando. É um absurdo. Enfim, um absurdo e tal. Então eu acho que assim, por exemplo, até eu fiz um texto, um textão de colecionador nostálgico, falando assim, ó, cara, eles fizeram uma coisa para melhorar a tua mensal. Para que a mensal seja um produto que tu possa deixar lá guardado lá, não vai se deteriorar com o tempo. Tu deixa guardadinho lá, se futuramente quiser o capa dura melhor, mas eles fizeram uma coisa para melhorar. Pra durar, né? Para melhorar a qualidade e subir um pouco, e aí a galera se indignou, vocês fizeram uma melhora quando a gente não pediu. Vocês não consultaram a opinião do consumidor. Vocês querem falar sobre essa visão mercadológica hoje em dia de que a gente tinha isso daqui em papel jornal e achava maravilhoso. Era lindo, era maravilhoso, claro. O cara não tinha as instruções que o cara tem hoje em dia, mas achava muito bom. Era simples, mas mesmo assim a mágica, o encanto não se perdia. Hoje em dia os caras tentam fazer uma coisa um pouquinho melhor e o público chia. Eu acho que o pessoal muitas vezes tem bastante, tem muito, né, até demais do que o cara tinha e ficam procurando pelo em ovo. Vocês não acham isso? Eu acho que a internet é o problema. Porque, antes, pra te reclamar, tu ia ter que mandar uma carta. Cara! Lá pra Abril, e daí o cara ia ver se ia publicar. Se tu fosse muito raivoso, ele não publicava essa carta. Agora não, agora tu põe lá na internet, já vem um outro maluco que também tá querendo reclamar, já reclama junto e vira um vídeo no YouTube. Vira um vídeo no YouTube. Não, é que as pessoas pagam cada vez mais caro algumas coisas e elas ficam muito cri-cris quando sai algum problema, sai algum defeito, uma coisa assim. Então... Eu não falei do defeito, eu falei da melhora, mas tem defeito sim, também. Não, tudo bem, falou da melhora, mas assim, quando... no caso de colecionismo de action figures, às vezes os caras estão analisando com lupa a figura para ver, olha, isso aqui tá mal pintado e tal, não mas sei se o cara pagou £1.000 numa Aero Studio, tem que estar perfeita, né? Tá perfeito. Tem que estar, mas cara, isso ainda é feito, muitas coisas ainda são feitas manualmente. Artesanalmente. Sabe? Então, dá para relevar às vezes, é que depende de cada um também. Sim. Vocês querem citar mais alguma divergência do público atual? Não só falando dos capas duras, que virou uma tendência, que as pessoas consomem o capa dura, mas não se importam muito com o que tem dentro, é porque o capa dura vai ficar bonito na estante e tal. Porque a gente ali, na década de 80 e 90, a gente queria muito, quando o quadrinho começou a ganhar uma febre, uma força muito grande, principalmente com o Cavaleiro das Trevas, o Watchman, Sandman, que foi o boom, foi a guinada máxima ali, o quadrinho ele acabou se tornando um produto que ele estava sendo consumido por uma gama de pessoas que não compravam quadrinho e ele acabou meio que ampliando o leque de compras e acabou se tornando um produto já um pouco de procura maior, né? Hoje em dia a gente vê muito o consumismo do capa dura, mas de pessoas que não compram o capa mole porque ele não é capa dura e abrem mão dele, é um material muito bom. Vocês querem citar algum outro choque de colecionismo? De hoje em dia pro antigamente? Vocês querem citar algum choque cultural que permeia a nossa realidade?
É o momento de Um vocês. choque cultural que permeia a nossa realidade Nossa dentro realidade, do contexto do dentro colecionismo. Por favor, Marcel, é o teu momento Nossa de brilhar. Eu acho que a gente está saindo de uma onda de colecionadores, entrando numa onda de acumuladores. Também. Continuem acumulando. Comprem na Terra X, inclusive. Acumulem lá. E a história que eu falei do cara que compra o Watchman todo ano, que sai, basicamente a mesma história, né? Você está certo. Os caras estão virando um acumulador. Sim, sim. Né? Então, assim como essas pessoas hoje em dia estão vendendo, dando, distribuindo as suas coleções, né? Elas estão deixando de ser acumuladoras. Aí... É muito complexo isso. Mas é que aí o cara significa que o cara tá tendo o quê? Ele tá criando um processo de seleção daquilo que ele quer ficar. Não, eu já realmente. faço isso. Tu não faz isso, Diego? Não, eu faço, mas eu acho que é justamente o contrário. O cara tá comprando. Ele tá Não comprando. tá selecionando. Por um lado ele está se desfazendo, a por outro capa ele dura eu está... comprei. Né? O quê? É capa dura eu comprei. É, Capadura eu comprei. Tu tá fazendo a coleção do Kona atualmente, né? Tu teve a da Abril. Esses dias tu tava Não citando... completa, mas tive. Mas tive, esses dias uma tu estava parte. citando a diferença impressão, técnica, por favor, fale pro Não, é bem simples, na telespectador. verdade, eu não sou muito conhecedor de técnica, mas a impressão dessa nova, ela não, preto não tá bem preto, ele tá meio cinza, Não tá ficou aquele preto acinzentado, piche, ele ficou um preto meio e acinzentado. antigamente... O papel Antigamente absorvia é que era melhor. bom. Antigamente é que era bom. O papel absorvia melhor porque era o papel jornal, pessoal, para quem não sabe, né? O papel jornal que é amarelo hoje em dia. Marcelo, tu citou uma série de coisas, eu gostaria que tu aproveitasse esse link do choque cultural, tu quer citar alguma coisa das coisas que tu deixou anotado aí para largar em pauta? Cara, não, eu tinha feito uma análise assim, mais do que é o colecionar, né? Esse movimento que a gente tem com objetos, quadrinhos, brinquedos, coisas assim, que nos remetem a uma outra fase da nossa vida. Sim. Né? E isso pode ser com qualquer coisa. Então, o colecionar determinada coisa vai muito da personalidade de cada um. Claro. Né? Se o cara coleciona quadrinhos... Até tem uma história interessante de um cara que estava na internet, ele estava procurando e achou uma action figure do Hitler. E o cara todo feliz porque ele colecionava personalidades históricas. Aquela linha meio Hot Toys, assim, né? Aqueles bonecos que tu troca de roupa, tem um cenáriozinho no fundo e tal. O que aconteceu? O cara levou uma enxurrada de crítica Porque ele comprou um boneco do porque Hitler. ele encontrou e pagou caro um boneco do Hitler. É um nazista, é um doente, é um não sei o quê. Daí entra de novo naquela questão, né? Como é que eu vou criticar o cara? E outra, a gente coleciona Darth Vader, né? Chuck, Caveira Vermelha, Coringa, tudo psicopata, assassino. E é maravilhoso. E é legal. É sensacional. Então não dá pra querer julgar o indivíduo por isso, né? E foi uma situação bem ridícula e constrangedora, assim. Inclusive, eu queria indicar aqui, tem um canal chamado Figuraças, que é bem legal de seguir. Ele fala basicamente de colecionismo dentro desse universo de estátuas e action figures, né? E ele fala bastante dessa gourmetização do colecionismo. E claro, hoje é um mercado que move muita grana. Né? Lá na Comic Con, por exemplo, os caras abrem as vendas da Iron Studios, tem uma fila quilométrica. Daí tu vai ver, nem todos são colecionadores. Tem cara que está lá comprando para revender pelo dobro do preço. Né? E vai gente e compra. Né? Tem gente que compra do cara que estava lá para revender mais caro ainda, porque daqui a algum tempo vai ser raro. Vai esgotar. Né? Não caiam nessa. Tá certo, tá certo. Dieguinho, meu querido convidado, você gostaria de fazer uma consideração final antes de encerrarmos, né, nesse choque cultural? Abril Jovem e Panini? Eu tenho, compra em capa dura. Compra em capa dura. Dura mais, fica mais bonito na estante. Estética, durabilidade, é bonito. Tem que comprar uma estante também, né? Tem que comprar em estante também. É Evolukit, a tal da Evolukit. E chama os amigos pra mostrar. E chama, faz aquela janta esperta. Tira foto, Tira pra Instagram, olha como Facebook, tá ficando meu Instagram. bonito minha lombada do Batman. Tá legal. Eu tô trocando tudo. Olha a minha lombada. Eu até fui olhar lá em casa pra ver se eu trazia alguma coisa, não tem quase mais. Não tem mais coisa só mais capa nada. dura. Eu Só trazia capa só capa dura. dura, ficou pesado. Que triste. Tu era um saudosista da Abril Jovem e Mas agora... é o conteúdo, né? Pra mim é o conteúdo. Não Muito bom. não Agora tu ganhou. Tá bom, tá sensacional. Pessoal, muito obrigado pela audiência, obrigado, né? Falamos dos estúdios da TV Santa Maria. Eu sou o Luiz Abel Jornaleiro. Marcel. Diego. Rodrigo. Até semana que vem. Fechou.